batendo o martelo nessas 22 concessões, um resultado bastante comemorado pelo ministro, como a gente viu, né, Jankowski? Bastante comemorado, né? Não é à toa. Então, do valor de outorga, né? Então, o ágio foi de 3,3 bilhões de reais. Foi acima até dos leilões que foram feitos lá em 2019. Então, a gente teve aí uma proposta, por exemplo, do Bloco Norte, que foi acima de 9.000%. O Bloco Sul também teve uma participação muito boa e também chama a atenção para a participação de estrangeiros nesse leilão. Então, a gente teve a Vinci, que é uma empresa francesa, que arrematou ali o Bloco Norte, mas ali você também teve ali a participação da AENA, que já tinha arrematado o Bloco Nordeste antigamente, né, no leilão de 2019. Isso mostra ali que, pelo menos, mesmo com toda essa crise política, mesmo com essa crise sanitária, o Brasil ainda é um bom lugar para os investimentos. As empresas estrangeiras ainda veem aqui o Brasil como um lugar bom para se investir e estão dispostas a investir muito, às vezes até acima de 9.000% do valor inicial. Mas os valores ficaram abaixo do que o esperado pelo governo, né? Não, então, essa questão do governo assim, mostra que, apesar de todas essas disputas, apesar de todos esses problemas que a gente está tendo, você tem ali como o próprio Daniel falou, a questão do Ministério da Infraestrutura, ele está sendo ali de acordo com como eu posso dizer, um alento diante de tudo isso que está acontecendo, né? Então a gente teve problemas com o Ministério da Infraestrutura, a gente tem um problema com o Ministério da Economia, a gente tem às vezes problemas com outros ministérios, mas ali a gente não tem uma disputa. O Ministério da Infraestrutura está conseguindo passar incólume por essas questões e aí demonstra esse investimento estrangeiro, demonstra inclusive essa vontade, né? Todo esse dinheiro aportado por essas empresas aqui no Brasil. E você deve estar se perguntando, será que o aeroporto da minha cidade está nessa lista dos 22 aeroportos concedidos? A gente preparou um mapa, vai mostrar já para você aqui quais são esses 22 aeroportos para você saber se por aí na sua cidade vai haver melhorias. Eles correspondem a 11%, né, da malha aeroviária do país, né? 11%, 40 milhões de passageiros por ano, então realmente ali uma concessão de respeito aqui no Brasil, né? Então a gente já teve essas concessões anteriormente, a gente começou esse processo ainda lá nos anos 2010 com aquela questão da Copa do Mundo, então concedendo bastante aeroportos e esse vai ser um bom motor de desenvolvimento para algumas regiões, como o Sul também e na região lá do Norte. Uma questão também que é importante, todas essas regras novas do leilão foram importantes para a gente continuar para ter esse interesse mesmo das empresas. Então, por exemplo, nesse leilão não era necessário que as empresas que fizessem a proposta tivessem algum tipo de experiência na hora de administrar aeroportos. Agora pode ser um fundo de investimento que simplesmente ia lá e contratava essa empresa. A gente sabe que, por causa da pandemia, empresas ligadas ao setor aéreo sofreram bastante, então não necessariamente teriam esse dinheiro para colocar ainda mais 3 bilhões de reais nesse primeiro momento. André, e agora as concessões também são feitas por blocos, né? Porque antes tinha aquele problema de que aeroportos mais lucrativos, né, que tivessem numa região melhor, teriam mais interesse e aqueles aeroportos menor, menos. Então, com essa questão dos blocos, a empresa responsável pela nova concessão também precisa arcar com outros aeroportos, né? É aquela questão do filé com osso, né? Então, você vai ter o filé, com alguns aeroportos que realmente são mais rentáveis, mas também essa empresa vai ter que administrar o osso, que são esses aeroportos que precisam de ter melhorias para conseguir ter um lucro lá na frente. Vamos ver aqui os principais aeroportos, então. A gente tem o mapa prontinho para você acompanhar. Olha só, temos 22 aeroportos, então todas essas bolinhas amarelas aqui no mapa são os locais em que a gente tem os aeroportos concedidos à iniciativa privada. 30 anos de concessão e quando devem começar já, Jankowski, essas primeiras medidas, as obras, tem um prazo para isso e qual deles você destaca? Olha, primeiro eu vou destacar já o do Sul, né? A gente tem o aeroporto de Curitiba, que é muito importante, o aeroporto de Foz do Iguaçu, que também tem essa importância muito grande. Agora, a respeito de quando que vai começar, ainda tem todos os trâmites. A gente lembra que, por exemplo, os aeroportos dos blocos anteriores que foram leiloados lá no começo de 2019, começaram a ser administrados depois 6 meses, depende muito também de como vai estar o andamento. A gente também está no meio de uma pandemia, não podemos esquecer disso, então pode ser que demore mais do que o esperado, mas aparentemente ainda até nesse ano a gente já vai ter ali os novos administradores tocando ali e fazendo as reformas necessárias, porque não adianta só ter a concessão, também tem que ter aqueles 6 bilhões de reais em investimentos. Esse valor de outorga é o valor arrecadado pelo governo. Vamos detalhar então, vamos encher a tela aí para as pessoas acompanharem de pertinho, mostrando o Bloco Sul, que são 9 aeroportos. Olha só, tem em Curitiba, Foz do Iguaçu, como o Jankowski falou, tem Navegantes, Londrina, Joinville, Bacaxeri,
Pelotas, também tem Uruguaiana e Bagé. No Bloco Norte, a gente tem aqui o Bloco Norte agora também para mostrar para você quais são os aeroportos. Então, no Bloco Norte estão os aeroportos de Manaus, Porto Velho, Rio Branco, o de Cruzeiro do Sul, no Acre também, Tabatinga, de Tefé, no Amazonas, e também tem os de Boa Vista. E ainda temos o Bloco Central. São os outros 6 aeroportos. Quais são eles? O de Goiânia, o de São Luís, no Maranhão, o de Teresina, Palmas, Petrolina e também no Maranhão, o de Imperatriz. Está aí um apanhado então para você acompanhar os principais aeroportos na sua cidade. O aeroporto foi concedido? Deixa lá na hashtag LiveCNN Brasil, conta pra gente o que precisa melhorar por aí. Pois é, André, prós e contras, pela experiência que a gente já tem. Olha, a gente teve alguns problemas, se a gente for lembrar as concessões anteriores. A gente teve, por exemplo, acho que um caso que é bem... que mostra bastante como que algumas concessões foram feitas de maneira errada, o aeroporto de Viracopos, que é um dos mais importantes aqui de São Paulo, né, do aeroporto lá de Campinas, aeroporto internacional. Eles foram concedidos antes da Copa do Mundo para conseguir ali dar conta de todo o fluxo de turistas, mas também do desenvolvimento da cidade como um todo, do desenvolvimento da região como um todo. Mas ali o que acabou acontecendo foi que pensaram que ia ter uma concessão maior do que era realmente o esperado, né? Então pensavam que ia ter movimento maior do que esperado, a empresa teve que investir, não veio esse movimento total, porém a gente sabe que a empresa teve dificuldades depois, ela inclusive teve recuperação judicial, é uma concessão que está com um problema, mas aí a gente pega as anteriores, as que foram feitas mais recentemente, aparentemente estão caminhando bem, os aeroportos também estão sendo bem administrados. A questão é, as obras elas são feitas de acordo com a demanda. Se você tiver maior demanda por passageiros, você vai lá, constrói uma nova pista, por exemplo, de pouso, constrói novos terminais, mas sempre em torno da demanda, não necessariamente com a questão de fazer todos os investimentos de uma vez. Afinal, é uma concessão de 30 anos, como foram esses blocos arrematados hoje no leilão.